Bom dia, meus irmãos. Mais um domingo. Nós estamos juntos aqui para a nossa lição DBD. Hoje, os irmãos podem perceber com um cenário um pouco diferente, mas hoje eu estou aqui de Campos, vim auxiliar o meu avô um pouco aqui na farmácia, nesse momento de pandemia, né? E aí, como os irmãos já sabem, nós pedimos oração. A minha avó, ela está internada com uma infecção urinária e preferiu, então, até por causa dessa pandemia, ficar ali até fazer os exames tudo certinho, mas graças a Deus, as notícias são boas, ela já está reagindo muito bem, ela está muito bem, e se Deus quiser, em breve estará em casa. Então, vamos continuar orando por ela, e vamos à nossa lição de hoje, a nossa lição de número 7, que nós vamos falar do preço do resgate. Então, você já pode abrir a sua Bíblia aí em Romanos, capítulo 3, apenas 2 versos, muito conhecidos, e depois nós vamos ler Romanos 6, versos 16 ao 22. Romanos, capítulo 3, o versos 23 e 24, nos diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E agora, Romanos 6, nós vamos ler os versos 16 ao 22. E a palavra de Deus nos diz assim: será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado, que leva à morte, ou seja da obediência, que conduz à justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração à forma de doutrina que foram entregues. E uma vez libertos do pecado, vocês foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos, por causa da limitação de vocês. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Por quê? Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que frutos vocês escolheram? Somente coisas que agora vocês se envergonham, para que o fim delas é a morte. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que você escolhe é para a santificação, e o fim, neste caso, é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos falar com o Senhor. Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque o Senhor tem nos abençoado grandemente. Muito obrigado porque, Pai, nós sabemos que em meio a esses tempos tão difíceis de pandemia, nós sentimos a Tua mão nos sustentando e cuidando de nós, Pai. E nós temos que agradecer porque sabemos que o Senhor é soberano e o Senhor está acima de tudo, Pai. Pai, muito obrigado pela vida da minha avó, Senhor, que está ali internada, mas o Senhor tem cuidado dela e nós sabemos que o Senhor, com a sua forte mão e poderosa mão, tem amparado a vida dela, Pai. Que o Senhor restabeleça a saúde dela, que ela em breve esteja junto conosco, Pai. Esteja abençoando a cada um, abençoe a nossa igreja, abençoe as nossas famílias, nos dê um domingo abençoado na Tua presença, ó Pai. E que esta manhã o Senhor faça com que a luz do Teu conhecimento brilhe sobre as nossas vidas, ó Pai. Então nos faça ouvir, entender e praticar a Tua palavra. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a lição de hoje ela vem falar de algo maravilhoso: o preço do resgate. É interessante que, primeiro, o pastor Exaltino ele coloca as questões da palavra. E ele nos diz que redenção é a palavra que significa ser liberto por um preço. Então a pessoa era redimida quando ela era liberta, só que ela só podia ser liberta se pagasse um preço. E esse preço a ser pago é o que nós chamamos de resgate. Então se pagava um resgate para se redimir uma pessoa. É como se fosse um sequestro.
talvez trazendo para termos bem atuais, era como se fosse um sequestro, porque na época era questão relacionada à servidão e à escravidão. Como, graças a Deus, pelo menos não oficialmente, temos uma escravidão ainda no Brasil, mas já tivemos, exatamente a pessoa era serva de alguém e para que ela fosse então redimida, ela precisava ser comprada por um resgate, por um preço. E esses são os significados da palavra. E é interessante que o pastor Exaltino ele vem nos falar desses significados ao longo do Antigo Testamento. Ele nos fala várias vezes de que maneira essas palavras foram usadas. E ele não cita aqui, mas eu me lembrei, os irmãos vão se lembrar, de um sermão até que eu preguei na igreja, um dos sermões que eu preguei aí, antes até de estar junto com os irmãos como pastor da igreja, foi através do sermão de Ruth, quando eu disse que todos nós precisamos ser resgatados. E é interessante, nós vamos comentar isso mais à frente também dentro da própria lição, porque todos nós necessitamos ser resgatados. E o interessante, o pastor Exaltino coloca isso até aqui no Antigo Testamento, e a gente vê isso na história de Ruth, que o valor desse resgate nem sempre é apenas monetário. A gente viu a questão da lei do levirato em Ruth e a lei do redentor, da remissão. Ele precisava de muito mais do que um valor monetário, mas ele precisava estar dentro de alguns padrões para ser um resgatador. E a gente se lembra do sermão, ele tinha que ser da mesma família, ele tinha que ter o mesmo sangue, ele tinha que estar disposto a todos os outros encargos que essa questão do resgatador traria para a vida dele. Não apenas pagar um valor. E é isso que nós podemos ver. E é interessante que, se a gente for para dentro da teologia, a palavra redenção, ela significa, inclui tudo aquilo que nós chamamos de salvação. E quando a gente diz que somos salvos ou somos libertos, a gente inclui várias coisas que inclui dentro da redenção, que é exatamente o livramento do pecado, o perdão dos pecados, a justificação que nós estudamos, a santificação e a vida eterna, o ato pelo qual a pessoa passa a ser de Deus. Então, redenção é tudo aquilo que engloba aquilo que nós chamamos de salvação. É quando nós somos libertos do nosso pecado, quando nós somos perdoados, somos justificados e aí então buscamos uma vida de santificação para no fim recebermos a vida eterna. E tudo isso engloba redenção. E aí a gente começa então chegando exatamente ao ponto que nós queremos. Quem é o nosso Redentor? Quem que nos redime? Quem pode nos libertar? Quem é capaz de libertar dos nossos pecados? Quem é capaz de perdoar os nossos pecados? Quem é capaz de nos justificar e nos trazer santificação e nos dar a vida eterna? Só uma pessoa é capaz de fazer isso. Porque só um nome há no céu e na terra pelo qual devamos ser salvos. Jesus Cristo é o nosso Redentor. É Ele quem nos redime e é Ele quem pagou o preço do resgate. É Ele quem nos comprou por um preço alto e que nós nunca poderíamos pagar e nunca poderemos. Por isso é graça, por isso é dom gratuito. E aí nós temos algumas características interessantes que o pastor Exaltino ele separa nesse texto que nós lemos. E a primeira dela é a seguinte: em Cristo nós temos a redenção. Então agora nós não somos mais escravos do pecado. Olha que interessante que Paulo fala aqui nesse texto de Romanos 16, que quando nós éramos antes obedientes ao pecado, ele pergunta, vocês estavam obedientes ao pecado e o que isso trouxe de fruto para a sua vida? Coisas que hoje nós apenas nos envergonhamos. E aí ele fala, mas se vocês forem servos da obediência, isso trará justiça e vida eterna. Mas aí você para e pensa assim, não, mas pastor, eu não entendo. Por quê? Se eu não sou escravo do pecado, mas sou escravo de Deus. E é muito interessante quando Paulo fala isso aqui, é que Paulo fala exatamente isso.
nós sempre seremos escravos de alguma coisa ou de alguém. Nós sempre teremos obediência a alguma coisa, a alguém. A questão é a quem você tem obediência, a quem você serve. Porque se você serve ao pecado, o fruto que você colhe são só coisas que te envergonham e te levam à morte. São coisas que vão te conduzir à morte e à morte eterna. Mas quando você decide por obedecer e ser servo do Senhor, assim como Paulo fala em Romanos, não apenas aqui, mas muitas outras vezes, quando ele diz, se eu preciso ser escravo de alguém, que eu seja escravo do Senhor. E sempre quando Paulo se apresenta nas suas cartas, ele diz, eu, Paulo, apóstolo e servo do Senhor. Então, se eu vou ser servo de alguém, de alguma coisa, eu preciso optar e colocar o meu foco na questão ou no ser servo daquilo que vai me trazer vida. E o mais interessante disso tudo é que quando você pode pensar assim, pastor, mas a gente não diz que quando estamos em Cristo somos livres? Mas é exatamente isso que Paulo quer nos falar, porque na verdade quando somos servos do pecado, nós não temos escolha. Mas quando voluntariamente nos tornamos servos de Cristo, isso nos traz frutos, e frutos de vida. Porque quando você é escravo do pecado, você não consegue não pecar. Quando você se entrega e decide obedecer e servir ao pecado, você não consegue ser livre. Mas quando de vontade própria você decide servir a Jesus Cristo, ser servo de Cristo, assim como Paulo foi, você se torna livre e isso lhe traz frutos e frutos para a vida. Então, na verdade, deixamos de ser escravos do pecado, nos tornamos servos sim de Cristo, mas servos voluntários. Servos que vivem para a vida de Cristo. Porque, na verdade, o preço ele já pagou por nós. Outra coisa interessante que Cristo nos traz como Redentor é o sangue de Cristo, o preço que ele pagou. Lembrando-se lá de Ruth, você lembra que quando ela foi ser resgatada, e a gente comentou na ocasião que na verdade o preço não era apenas monetário. Porque para se ser um resgatador dentro das leis do Êxodo, das leis do Levirato, você não precisava simplesmente ter o dinheiro. Você tinha que ser parente, você tinha que ser um parente próximo, você tinha que ter também o dinheiro para comprar as terras, para resgatar aquela família, mas você tinha que também ter todo o ônus que isso trazia. No caso de Ruth, precisava um preço que nós nunca poderíamos pagar, que foi o preço do seu próprio sangue. Para se ter vida era necessário vencer a morte, e o único capaz de fazer isso, o único capaz de vencer a morte, vencer o pecado e nos dar vida é Jesus Cristo, porque ele lutou contra a morte e ele prevaleceu sobre ela. Ele lutou contra o pecado e ele prevaleceu sobre ele. E então, em Jesus Cristo, nós podemos ser livres. Ele é o Redentor, porque ele pagou o nosso resgate. Ele é o nosso Redentor, porque ele pagou o preço que nem eu, nem você nunca poderíamos pagar. Se dependesse de nós mesmos, nós nunca alcançaríamos. É interessante que os discípulos, quando estão com Jesus, lá em Marcos, e quando naquela passagem do jovem rico, e quando Jesus fala para o jovem rico o que tinha que fazer, e o jovem rico, então, ele se afasta porque ele não conseguiria cumprir aquilo, os discípulos chegam perto para Jesus e entenderam que as palavras de Jesus foram duras, e olham para Jesus e dizem assim, Senhor, mas... E Jesus diz, para o homem isto é impossível. Quando ele diz, é mais fácil o camelo passar no buraco de uma agulha. Porque ele diz, para o homem é impossível ser salvo. É impossível que o homem consiga pagar o preço da sua liberdade do pecado. Somos escravos do pecado e, como eu disse, o problema de ser escravo do pecado é que você não consegue se libertar. E você não tem condição de pagar esse preço. Mas ele pagou o preço e ele nos comprou. Por isso ele é o nosso Redentor. E mais bonito disso tudo é que quando ele nos redime
isso, e ele nos compra, isso nos faz irmãos. Isso nos faz irmãos. Isso nos faz filhos de Deus. O preço que Jesus pagou para nos resgatar nos torna filhos de Deus, co-herdeiros do reino de Cristo. Isso é bonito demais. Novamente, nos lembrando de Ruth, vocês lembram que quando, para ser um resgatador, tinha que ser da família, tinha que ser parente. Então, para Cristo, dentro da própria lei do Levítico, ele tinha que ser nosso parente, ele tinha que ser parente de sangue para conseguir pagar esse preço, e ele se faz nosso irmão. Nós somos filhos de Deus, nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus, nós somos irmãos de sangue. E é por isso que Cristo é o único que pode nos resgatar, porque ele nos fez irmãos, e somos todos iguais. Cristo é o cabeça, mas do pescoço para baixo somos todos irmãos e todos iguais. Todos que só podem ser libertos e salvos através do sangue de Jesus Cristo. E agora também a redenção que encontramos em Cristo Jesus é que ela nos faz participantes da sua ressurreição. Esse é o mais bonito de tudo. Porque na verdade o homem, quando se afastou de Deus e o homem estava no jardim, Deus olha para o homem e fala: olha, não coma desse fruto, porque no dia que comer, certamente morrerás. A serpente diz à mulher: Deus está mentindo. Se você comer, você não vai morrer. Mas na verdade, Deus não falava de uma morte instantânea, de uma morte carnal, de uma morte biológica ou uma morte física. Mas Deus falava de uma morte espiritual, um distanciamento da graça de Deus. Porque o homem estava ali, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e o homem era perfeito, e o homem não sabia o que era sofrimento, não sabia o que era trabalho, mas ele aceitou e ele quis ser senhor de si mesmo e começou a se afastar de Deus. Nós começamos a entrar em degradação total e passamos a experimentar a morte física, mas pior de todas é a morte espiritual, é a segunda morte. Essa veio com o pecado, o afastamento total de Deus. E quando Cristo se entrega por nós naquela cruz, e ele é morto, mas ele vence a morte, ele nos traz vida. E agora, como ele nos redimiu com seu sangue, nós somos participantes também da sua ressurreição. Porque ele vive, é que nós viveremos. Porque ele vive, é que nós podemos crer no amanhã. É porque ele vive que nós temos a esperança. É porque ele vive que nos sustenta neste mundo. É porque ele vive que nós cremos que nós podemos encontrar vida e remissão e redenção em Cristo Jesus, porque ele já pagou o preço do resgate. Porque ele vive, nós viveremos. Ele nos redimiu e agora somos participantes também na sua redenção. Meus irmãos, que nós vivamos isso todos os dias de nossa vida. Que nós vivamos essa redenção, este preço que foi pago, que a gente não pode pagar, mas que através da nossa vida a gente possa fazer esse sacrifício valer a pena, porque ele nos resgatou para nos dar vida e para que a gente possa viver e espalhar o seu reino aqui na terra. Porque ele vive, nós viveremos. Porque ele nos resgatou, porque ele se entregou por nós e ele nos redimiu. E é assim que nós precisamos viver. E é isso que nós precisamos levar às outras pessoas. Não é porque talvez você aceitou a Jesus Cristo há 30 anos atrás que você agora não precise mais pensar nessas coisas. Mas que na verdade, esta redenção seja verdade diariamente nas nossas vidas. Que todos os dias de manhã, por mais que você tenha 30, 40, 50 anos de crente, de igreja, você se lembre o tamanho do preço que foi pago pela minha vida e a sua vida. E que isso faça diferença no nosso jeito de viver e no nosso dia a dia. Porque somos filhos de Deus, somos cordeiros da graça e participantes da ressurreição de Cristo. Vamos falar com o Senhor. Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque o maior milagre de todos o Senhor já operou em nós.
maior milagre de todos, que é aquele que nós não poderíamos conseguir sozinhos, que era a redenção dos nossos pecados, a liberdade, porque éramos escravos do pecado, escravos do medo, e a gente não teria como pagar o preço da liberdade, não teríamos como pagar este resgate, e o Senhor fez isso por nós. O Senhor se entregou de forma voluntária, o Senhor pagou o preço, o Senhor nos redimiu, o Senhor nos fez filhos e cordeiros da sua ressurreição e da sua graça. Pai, muito obrigado por isso. E que a gente possa, Pai, a cada dia viver isso verdadeiramente em nossas vidas. Que não seja algo da boca para fora. Que não seja apenas experiência de uma noite. Que não seja experiência apenas de um culto ou de um batismo. Mas que seja verdade diária em nossa vida. Viver o resgate e a redenção que nós encontramos em Cristo Jesus. Viver a liberdade do pecado. Fomos libertos do pecado e isso nos faz voluntariamente sermos servos de Cristo e vivermos uma vida para proclamar o teu reino e para andar em intimidade contigo. Muito obrigado por isso, ó Pai. E nos ajude a viver esta vida, porque somos falhos e pecadores e mesmo assim não conseguimos fazer isso sozinhos. Dependemos de Ti todos os dias. Então que venha o teu reino sobre as nossas vidas todos os dias, ó Pai. Assim como as suas misericórdias se renovam todos os dias, nós podemos pedir e viver. Venha o teu reino e faça a tua vontade em nossas vidas. Obrigado por tudo, Pai. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, o nosso Redentor. Amém. Meus irmãos, hoje à noite nós estaremos juntos na nossa live. Lembrando a vocês que nós estamos na nossa série de sermões e estamos falando sobre doenças. E hoje, às 19 horas, nós vamos falar dos benefícios da doença. Isso mesmo. Se você acredita que não há benefício na doença, então assista a live que podemos ter sim benefícios na doença. Então, à noite nós estaremos juntos às 19 horas e que o Senhor nos dê um domingo abençoado. Fique com Deus e um bom dia para todos nós.